Olá a todos e todas que irão nos assistir nesse programa. Meu nome é Guilherme, que hoje está na linha de frente, que comanda o canal Mesa de Debates, né? Canal que faz algumas discussões, reflexões, né? Entre vários assuntos, entre um deles sobre o universo da política, né? Hoje estamos aqui, né, para entender um pouco, né, para conversar sobre a situação política no Chile, né? Situação política chilena, o que está acontecendo no país, para entender também um pouco no país. E resolvi trazer aqui o Felipe, né? Perdigueiro, né? Para a gente conversar sobre o que está acontecendo no nosso país, no nosso vizinho, né? E ver o que a gente pode tirar dessas mobilizações para aqui no Brasil, né, no futuro, né? Chile, antes de a gente começar, Felipe, né, por favor, se apresente para o pessoal. Tudo bem, pessoal? E aí, beleza? Então, meu nome é chileno, não. Sou conhecido como chileno, né? Felipe. Meu nome é Felipe Pernigueiro. Bom, minha relação com o Chile é exatamente... Eu morei no Chile durante 11 anos, né? Eu fui bem pequenininho para lá e meus pais são chilenos. Então, voltei aqui no Brasil há 20 anos, mais ou menos. Bom, eu tenho 30 anos agora, mais de 20 anos agora no Brasil, e eu vejo, né, distantemente as coisas que acontecem lá, por familiares, amigos e tudo mais. E é isso aí. Felipe, Diga. o Chile hoje até carrega uma herança daquela época do período do Pinochet, né? Explica como que expressa essa herança do Pinochet hoje na política chilena, na vida política do Chile. Bom, a gente vê essa revolta hoje em dia, logicamente, por esses 30 anos, né, depois da ditadura militar, que houveram feridas, né, de muitas feridas. E essa revolta digamos assim, é exatamente ligada à ditadura, né? Com uma nova constituição da era Pinochet, que, bom, isso daí beneficia, logicamente, as pessoas com mais poder, né? Até hoje, isso daí ficou. E, bom, e na questão tipo, familiar e laços que tinha sobre, bom, houve tortura e tudo mais, conheço gente que foi torturada, pais e amigos que foram torturados. Então é uma ligação, é uma ferida muito grande que aconteceu e está marcada, muito marcada, até hoje. Sim, no ano passado aconteceu diversas mobilizações, né, na, no Chile, né, e o Estado, né, ele manteve uma postura bastante repressora, né, inclusive Sim, acontecendo mortes, é, estupros e outras violações, né? Pode-se dizer que então que isso é um pouco da parte da herança do período do Pinochet que existe hoje na política do Chile? sim, com certeza. Bom, temos né, hoje em dia, o governo, né, já voltado de direita, né, ligado totalmente, né, ao apoio da ditadura que em 73, né, e são os partidos que já se unificaram, né, é presente dos partidos que se unificaram na época da ditadura, que são dos grandes poderes hoje no governo. E essa repressão se dá, né, tipo, que nem falaram, né, nos slogans do Chile, que a repressão ainda existe, né, que a ditadura ainda tá, só que o ditador é totalmente diferente, seria o Pinheira. Mas ainda existe essa repressão, inclusive saíram até o exército, o toque de recolher, as mesmas visões que a gente tinha na ditadura, né, antigamente. Tinha imagens, assim, a gente vê as imagens agora na internet, do ano passado, ou desse ano, começo desse ano, né, que teve pessoas presas por andarem na rua, é a mesma coisa, a mesma visão que se tinha
na ditadura, né? Houveram pessoas torturadas, era tipo um espelho do que aconteceu na ditadura. Sim, e você consegue fazer um comparativo, né, com o que acontece no Brasil hoje? Tem similaridades entre os dois países? Desculpa, rivalidades? Não, tem semelhanças, né? Então, eu digo, historicamente falando, né, a ditadura do Brasil, né, logicamente foi sangrenta também, do mesmo jeito que foi no Chile, mas foi um pouquinho mais branda comparada. E isso teve até hoje, né, no Chile, pelo fato de ser uma das mais sangrentas que teve, né, não só da América do Sul, mas das Américas, repercutiu muito mais. Eu acho que a galera, tipo, os jovens, no caso, já foram atrás disso e eles têm uma visão política muito melhor do que o brasileiro, digamos assim. Então, o brasileiro meio que deixa levar as coisas e deixa continuar. No Chile, não. Exigem coisas, vão atrás dos seus direitos mesmo. No Brasil é bem difícil. Eu acho que isso foi uma marca mesmo que deixou a ditadura, né? Essa coisa de lutar por seus direitos e enfrentar mesmo. E por que que você acha que aqui não, as pessoas não lutam pelos seus direitos? Não, não é questão de não lutar pelos seus direitos, mas é muito mais deixar levar, sabe? Tipo, tu deixa assim, é cultura brasileira, digamos assim. No Chile, desde que eu morei lá, né, os próprios escolas, né, eles pediam educação mais, né, um pouquinho mais avançada, né, mais coerente ao que era. Aqui no Brasil eu nunca vi isso. Então, eu acho que brasileiro tem que saber lidar mais com esse tipo de coisas e talvez tipo buscar ir atrás disso, né? Devidamente, né? Sim, como a gente sabe, né, as ditaduras que aconteceram tanto no Brasil, tanto no Chile, foi orquestrada, né, pelos interesses dos Estados Unidos, né? Sim, E sim. hoje você percebe que o governo do Chile é bem alinhado aos interesses dos Estados Unidos, os interesses externos do país? Sim, sim, isso se dá ao fato do neoliberalismo que existe lá, né? Que é uma das grandes questões que o povo, né, foi atrás. Que o neoliberalismo, você sabe, é massacrar as pessoas que têm menos condições, né? E pelo fato desse liberalismo total que tem o governo desde a ditadura, né, privatização de tudo, até a sua aposentadoria é privatizada, é um negócio bem absurdo, assim, não é uma vida muito digna, digamos assim. E foram, tipo, é o desrespeito com o povo. Então, essa ligação, né, que tem contra os Estados Unidos, comércio, livre comércio com eles e tal, é consequência do neoliberalismo total que tem lá. Sim, é interessante você falar isso, né? Porque tem muitas visões, né, que defendem um sistema neoliberal que fala que a vida do Chile é digna. Como que você vê isso? É, tipo assim, vamos lá, vamos analisar o crescimento, né? O Chile sempre foi como o exemplo, né, da economia, né, durante anos pelos países da América do Sul, no caso. Sim, né? Se a gente analisar por um todo, sim, o PIB cresceu, né? Teve uma porcentagem alta comparado ao resto, inclusive do mundo, né? Só que assim, não é bem distribuída. Logicamente que tem mais vai ganhar mais, logicamente. E não é bem distribuída, né? E não é uma política econômica digna, né? Você se aposenta com miséria, educação também é bem precária, né? A educação, no caso, estadual. E são esses direitos que o país queria. O país quer dignidade, é isso que é. Tem jovens lutando por direitos dos aposentados e por aí vai, né? Um monte de coisa errada. Já que a gente está entrando na discussão do neoliberalismo no Chile, né? Queria que você falasse um pouco, né? Quais são os efeitos dessa política
tem no país, assim, de direitos sociais e tudo mais? Você já falou, eu queria que você aprofundasse um pouco mais o que não tem de direitos e... Na verdade, seriam quase os mesmos direitos, só que em questões, né, totalmente desequilibradas. Por exemplo, para você se aposentar também como que chama? Você tem que optar por uma, é como se fosse uma, putz, Gui, me perdi aqui agora. É Tudo bem. no, você tem opções, né, para você se aposentar. Seria como tipo um negócio, né? Tipo um negócio econômico. Você opta por tal, tal, tal e tal. Chegando, tipo, é privatizado. Você tem empresas que administram sua aposentadoria. Isso daí é algo absurdo. E juros atrás de juros, são coisas tipo bem desiguais. Então aí você fica tipo esse aí já vem uma parte do neoliberalismo que afeta, né? Muito. E, bom, questão de outras coisas também, né? Para você, sei lá, adquirir, pegar uma faculdade, cara, é muito caro, né? É inacessível, praticamente. De um tempo para cá, você vê os estudantes não terem acesso à faculdade pelo fato de ser muito, mas muito caro. E tudo se torna um comércio lá no Chile. As águas, que é direito, né? Para você ter água potável na sua casa também. Um negócio atrás de negócio que acaba afetando o povo, né? Que acaba massacrando e aumentando os valores, aumentando tudo. Então, esses são os principais efeitos. Sim, então pode-se dizer que por trás do crescimento econômico, né, que você estava falando, no Chile, existe uma imensa desigualdade social? Sim, isso daí é visível. Praticamente isso foi o estagido, né, que eles chamam, que é a revolta que teve lá. Essas grandes injustiças, né, que seriam as privatizações das coisas e quem, né, que mandam, né, os donos do Chile são esses grandes empresários, né, que até você falou que tem livre comércio com todos os outros países, né, inclusive Estados Unidos. É tudo comércio e é tudo tipo administrado por eles, no caso. Eles que mandam. Sim. Parte desse pensamento neoliberal que foi aplicado que é aplicado no Chile é muito por conta daquela escola de Chicago, né? Queria que você comentasse um pouco a relação dessa escola de Chicago com o, com, a- com o que é implementado no Chile, porque, por exemplo, o Brasil do Guedes reivindica muito essa escola, né? Ah, Uma escola austríaca, né, do neoliberalismo. sim, sim. É... Então, cara, cê- me perdi já. Peraí, peraí, que ficou travado. Calma aí. Aqui tá normal. Tá? Tá. Tá. Então, cara, desculpa, me perdi aqui na questão Não, não, tô falando que da escola austríaca Sim. do ela é muito influente, por exemplo, no pensamento econômico chileno. Ah, sim, com certeza. Eu acho que, tipo, é uma das teorias, né, que o povo, o governo do Chile, hoje em dia, né, por ser já voltada à direita, né, no caso com Pinheiro e tudo mais, ela é totalmente influenciada. Eu acho que, tipo, o neoliberalismo surgiu nessa escola ali mesmo e tudo se dá à base dela, né? Então, eu acredito que seja tipo, totalmente. Eu não saberia te responder muito bem essa pergunta sobre a escola de Chicago que é lá, porque aí já fiquei meio que sem te dar uma resposta concreta, mas eu acredito que sim, eu acho que se dá tudo, né, nessa escola ali, de Chicago, no caso. Sim. Então, no Chile, pode-se dizer que a teoria neoliberal não significa a mesma coisa de democracia, né? Porque
Porque a direita coloca muito esse pensamento, porque no pensamento liberal, no pensamento democrático, né? Então, no Chile pode-se dizer que o liberalismo não tem nada a ver com o pensamento democrático? Eu acredito que não, porque não foi parte da Constituição, né? Dada antes da ditadura. É um projeto de governo, né? E uma nova Constituição assinada por Pinochet, que foi totalmente antidemocrático, né? Logicamente, que é uma ditadura que foi implantada e esse modelo de governo se dá até hoje, que seria o neoliberalismo, né? E nunca foi feito, né? Até tentaram fazer uma nova Constituição, mas é quase impossível você não ter lá. E seguir adiante. Sempre foi vetado, né? Todos os projetos que foram feitos, né, de uma Constituição nova. Mas depois dessa revolta, né, da população, finalmente, né, agora a gente vai ter uma nova Constituição que vai ser, né, o ano que vem vai ser votada e vai ser, né, outra totalmente diferente ao que temos hoje, né, que seria já voltada ao neoliberalismo, que com certeza não é, pelo fato de ser implantada, né, na ditadura, não é nada democrático. Sim. E como que funciona o Congresso chileno, assim? Ele existe alguma barreira que impeça a impedir que certas medidas em benefício da população, em benefício dos trabalhadores, sejam votadas? Como que funciona esse Sim, sim. parlamento chileno? Sim, sim, existe, né? O próprio, próprio governo, né? Hoje em dia eles são aqueles que estão vetando, né? Quiseram votar e vai ter o plebiscito, né? Esse plebiscito foi tipo os que aprovaram, os que aprovam a nova Constituição, né? Que inclusive foi feita há 2 semanas atrás. E né, de oposição ao aprovo, né? O apruebo, né? Que seria tipo, aprovar uma nova Constituição. E são esses exatamente os que não aprovam, que são os que tentaram vetar esses benefícios, né, e nova Constituição para o Chile. Sim. E essa postura neoliberal do Chile se assemelha muito com o Brasil do governo Bolsonaro. Eu queria que você comentasse as semelhanças, né, do Chile do atual governo, né? O que você vem acompanhando, o que tem de igual, o que tem de diferente. As ideias, né, do Bolsonaro, né, são bem parecidas com a do Pinheira, né, aquele lance de neoliberalismo e tudo mais. Só que é uma parada que, tipo, é ideal, né? São ideais no caso do Bolsonaro. Ele não fez nada ainda que fosse implementado, tipo, de fato, né? No Chile não, no Chile já vem isso há muitos anos, muitos anos. E encaixou certinho no governo do Pinheira porque ele tem esse pensamento. Então, fica, tipo, para ele tá tranquilo. Mas as ideias de economia das duas partes praticamente se baseia na mesma coisa, entendeu? Inclusive esse lance que teve, tipo, de privatização do SUS, é uma coisa que já existe lá no Chile. Então, são bem ligadas uma das outras. Sim, posso dizer que então o Chile é um laboratório para o Brasil? Sim. E eu tenho quase certeza que tipo, o Chile, em questão tipo, de neoliberalismo e de crescimento do PIB, de crescimento da economia, é um exemplo. Porém, as pessoas esquecem que não é somente tipo ter uma economia grande, sendo que não é bem distribuída, né? E aí Sim, acaba afetando as pessoas, as grandes minorias, que é o que acontece no Chile durante um ano, que é a, as protestas e manifestações contra né, uma sobrevivência, né, no caso, porque tem gente lá que está morrendo de fome. Então, é isso que acontece, né? O liberalismo acontece isso, né? Você morre de fome. sim, continuando essa discussão, né, como que Desculpa. não, tudo bem, também estou bebendo água.
como que a crise econômica chegou no Chile e como que o Chile tem lidado com a questão sanitária do coronavírus? É parecido da maneira que o governo do Bolsonaro vem lidando? Ou é Aí, mais... então, aí é uma coisa que é bem diferente, né, do que a ideia do Bolsonaro, né, no governo, com a ideia do Pinheira. O Chile teve umas resguardos do coronavírus e umas prevenções muito mais, né, rígidas do que o próprio governo do Brasil. Lá teve toque de recolher mesmo, lá teve lockdown, no caso. Aqui nunca teve, para mim, aqui nunca teve quarentena, né? E pelo fato do nosso presidente não apoiar isso e falar que é uma besteira e uma besteira. Lá não, lá teve, né, umas restrições bem fortes, né? Com a questão tipo de isolamento, de lockdown, de você sair na rua, era bem rígido mesmo. E teve também setores que você podia sair, por exemplo, em Santiago tinha um bairro tal, você poderia sair tal dia a tal dia. Outro bairro também poderia estar saindo certos dias. Então foi um negócio que né, bem estruturado ali para o pessoal poder fazer as coisas na rua, né? Porque tinha gente que precisava sair. E as pessoas que não precisavam realmente estavam na rua, você era multado ou, né, você levava uma advertência bem rígida. Sim, e por que que o Chile foi diferente na maneira de lidar com a quarentena, com a pandemia, sendo que o governo do Bolsonaro e do governo do Chile são bastante parecidos? É que, na verdade, eu acho que essas manifestações, né, existiram, quer dizer, existem desde outubro do ano passado. Então, eu acho que o presidente, ele perdeu um pouco de voz, né? Na verdade, um pouco não, totalmente. O cara tá extremamente sem nenhum, uma voz, né, do caso. E o povo é um pouco mais coerente do que o povo brasileiro, no caso. Então, coerente em questão tipo de lidar ou não com o corona, né? Porque aqui realmente não teve muitos seguidores do Bolsonaro que também, digamos assim, ligaram e, né, continuaram andando. O Brasil, o chileno lá foi um pouco tipo, mais consciente em questão disso, né? O pessoal não saía mesmo, então não é somente ele, né? E aí ele percebeu que não adiantava nada falar para sair na rua e abrir o comércio, sendo que ele está sendo pressionado para isso não acontecer. Então acho que é isso. Ele foi mais pressão da parte do povo do que dele mesmo. Sim. E então pode-se dizer que o peso do bolsonarismo que existe no Brasil e que não existe no Chile é, ajudou o Chile, o bolsonarismo como um movimento de extrema direita, né? Sim, sim, sim. Vamos analisar como isso. Ajudou o Chile a combater e ter e estar melhor localizado na questão da pandemia. Eu acho que sim, eu acho que houveram muitos seguidores, né, do Bolsonaro aqui no caso que pensaram da maneira dele, então não adquiriram a quarentena como deveria ser, né? E no Chile as pessoas, que nem você falou, ajudou bastante a, a coerência das pessoas a não saírem na rua, né, e ficarem em casa mesmo. E a questão de política de testagem no Chile, como que é essa questão? Como assim? Política de testagem, testar para ver se a pessoa tem coronavírus, se contraiu Ah, tá. Covid ou não. Tá. Funcionou da mesma maneira, né? Só que lá, não sei te dizer muito bem, mas eu tive casos de tias minhas que estiveram com suspeita, mas foram bem tratadas e bem analisadas, né, no caso. Ela foi num serviço público, no caso, não teve problema nenhum, né? Então, eu acho que nessa parte também o Chile teve uma
participação, né? O governo chileno teve uma boa participação em causa disso, de testagem, de tudo mais. Sim, e a questão da crise econômica, como que anda o Chile hoje? Que além da crise do coronavírus, tem uma crise econômica que, por exemplo, aqui no Brasil devastou completamente, e no Chile? No Chile foi a mesma coisa também, né? Tem pessoas que também ficaram sem comer, sem, né, sem poder sair, vender essas coisas no Chile. Mas é que o Chile está passando por dois problemas agora, né? Que seria o coronavírus e o grande revolta que teve lá. Mas essa a mesma situação do Brasil é a mesma situação do Chile também, questão da crise econômica, porque inclusive mais, né? Porque aqui no Chile demorou muito mais tempo para abrir o comércio, para começar a ter uma vida normal, no caso assim, digamos assim. Mas é basicamente isso. A economia está igualzinha na forma do Brasil, está se reerguendo agora de novo, com cuidado, quer dizer, com cautela, mas está indo de novo, o comércio está se reabrindo, então está indo na mesma pegada. Sim, e em relação à segunda onda, né, que muitos se discutem uma segunda onda na Europa, pelo que me parece, tá, essa segunda onda está chegando aqui no Brasil, né? Já começou a aumentar o número de contágios em São Paulo, né? E em relação a essa segunda onda no Chile? Muito se ouve falar da segunda onda lá, mas a precaução que vão ser tomadas, pelo que eu li o presidente falando, serão basicamente as mesmas, né? Lockdown por um tempo, né? Se tiver a segunda onda. E o governo também está falando, né? Porque nessas horas não existe mais o que fazer praticamente. Depois dessa revolta e tudo mais, o presidente já perdeu, nossa, muita voz. Então o que ele falar, o que ele analisar, talvez seja válido, talvez não. Então, segunda onda, ele falou praticamente que seria as mesmas precauções dadas no começo. Então vai ficar quase na mesma, não tem muito o que fazer. Sim. Agora mudando um pouco de assunto, né? Conta como está sendo esse processo da Constituinte que está se formando no Chile, o que você tem acompanhado? Então, o processo é bem demorado, né? Vai ser um pouco demorado, é, mas eu vejo muita esperança nas pessoas, né? E é isso é o que é o válido, né? No caso, as pessoas sabem que vai demorar, as pessoas sabem que vai ser um processo de nova constituição que vai ser bem demorado, vai ser bem analisado, mas o povo tá com uma esperança de mudança, né? Que é o que dá mais ânimo pro povo. E esse processo está ainda, vai ser o ano que vem, então vai demorar para ser votada ainda a nova Constituição, que vai ser parte de duas, né? Que é a parte que é selecionada pelo povo e outra parte que vai ser selecionada pelo próprio governo. Então vai ser bem lento, né? Então mas eu vejo muita esperança nas pessoas. Sim, e como que os partidos à ordem, né, estão encarando esse processo? Desculpa que travou. Como Como que que é? como que os partidos da ordem estão encarando esse processo? A oposição está encarando de uma maneira bem boa, né? Mas não sei te dizer como que tá o resto das pessoas, porque esse foi né, um plebiscito que foi agora e eu não tive muito contato com o pessoal de lá. Mas estão encarando da melhor maneira possível, né? E vamos ver o que vai dar. Sim. O Chile tem um histórico, né, de mobilizações contra medidas liberais, né? Teve essa no ano passado, que está se estendendo esse ano. Também teve do Colégio A90, né, que eu queria que você entrasse um pouquinho, né? Colégio A90, que foi ocupado em Ah, 2011, é, que ficou conhecido nas mobilizações estudantis no Chile, naquele período. E eu queria que você comentasse um pouco do histórico dessas mobilizações neoliberais que o Chile tem.
Peraí. Comentar um pouco do histórico dessas mobilizações. Essas mobilizações, cara, eu saí daqui, só um minuto. Peraí. Tá acabando a minha bateria. I'm sorry. Tá acabando a bateria, então a gente tem que dar Tá. uma corrida, né? É. Conta como que está sendo essas mobilizações. Conta um pouco do histórico dessas mobilizações do Chile contra essas medidas neoliberais. Ah, desculpa, tá? É que não travou tudo aqui. Então, bom, essas medidas, essas movimentações são muito comuns no Chile, né? Isso tem uma influência muito ligada à época de ditadura, né? Que também rolavam manifestações, inclusive, né? Isso daí é histórico até antes. O povo, ele se manifesta mesmo, ele vai para a rua para ter direitos, né, dignos e tal. Teve a última grande manifestação que teve no Chile foi em 2013, né, com os movimentos estudantis, acho que você comentou sobre isso, que foi uma das, também, né, tipo de pedir qualidade no ensino, né, e não esse lance de comércio, né, que temos no Chile, por exemplo. Temos muita negócio em si envolvido na parte de educação. E temos agora essa manifestação grande agora, né, do ano passado, que, né, não envolve somente, que começou com o aumento da tarifa do metrô, né, por 30 pesos, e tem um slogan, né, que fala, não é somente pelos 30 pesos, é 30 anos, são 30 anos da questão neoliberal, da questão, tipo, dignidade, né, que é essa dignidade que o povo quer. Então é um negócio bem cultural do Chile, que vem de muito tempo atrás. Sim. Em relação à questão da parte estudantil, né, da parte da educação, posso dizer que a educação chilena, no modelo de educação chilena, é mais ou menos parecida com algumas universidades, Travando. como esperando um Ixi, pouco a conexão tá travando. do Felipe voltar. Continuou. Pronto? Pronto, voltando, né? Eu estava perguntando, né, em relação à questão da parte da educação, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem grandes empresas que cuidam, por exemplo, de algumas universidades, como a Anhanguera, e outras empresas. Queria que você falasse um pouco como que funciona essa parte do ensino é, superior no Chile, quem está por trás das universidades e tudo mais. É, basicamente aquela parada que eu falei para você, grandes empresários, são grandes empresas que comandam, né? Toda a parte de educação também, né? Educação particular, né? De você entrar numa faculdade. Lá agora tem uma prova geral, um vestibular. No geral, para você ver se vai na faculdade ou não. Você tem que ter um ponto razoável vestibular aqui para vestibular. Opa, Travou? mais uma vez travou, né? Tá ouvindo? Estou escutando. Sim, você consegue repetir de novo? Porque travou. Tá ouvindo agora? Eu tô escutando, agora eu preciso que você Tá. repita. Tá, peraí. Pronto. Então, cara, que eu tava falando sobre vocês, são grandes empresas também que administram, que nem você tinha comentado aqui, né, no Brasil. É mesmo fato, mesma.
mesma posição, mesma jeito que se faz aqui também no Brasil. Lá eu tava falando sobre tipo lá existe a PSU, que é a prova de seleção universitária. Essa prova você tem como objetivo tirar uma pontuação enorme para você ser, né, admitido em certas faculdades, mas é o mesmo esquema. Se você não tiver uma pontuação razoável, você vai ter que investir pagando a sua própria faculdade. E são preços absurdos, né? Mas- Então, É mais ou menos como se fosse um vestibular aqui é, chama Prova de Seleção Universitária. Aí, tipo, é uma seleção mesmo. Você vai e escolhe a faculdade que você quer, mas, né, logicamente você tem que ter uma faculdade que alcance o seu bolso, que é quase impossível. Tem muita gente que deixa de estudar porque não tem. É uma coisa, a mesma situação aqui no Brasil também. Você ou opta por trabalhar, levar comida para sua casa, ou ter uma faculdade. São preços Sim, extremamente inacessíveis, né? É muito caro. sim, mas eu estou falando em nome em questão de empresas. Quem são as empresas? Nomes? Né? Então, os nomes das empresas aí já não saberia te dizer, mas eu sei que funciona desse nível, desse jeito. Sim. E como que são as relações da grande imprensa chilena com as mobilizações que acontecem? Totalmente oculta, né? Ela fica sempre do lado do governo, né? Omitindo certas coisas, omitindo o que acontece real, né? Os abusos, né? Abusos sobre a parte, né, de Forças Armadas, seria Carabineiros, seria o Exército, o próprio Exército que ficou na rua. Então, omite certas coisas e às vezes exageram em coisas que não eram para ser. Então, a mídia sempre vai estar ligada ao governo, né? E o que se fala, né, na mídia não é informações válidas, né, para o resto do povo, porque o povo está lá vendo e vê o que acontece. Hoje em dia a gente tem a internet, que é uma grande comunicação, né, que a gente tem. Você filma, você tem e o real, o que acontece mesmo nas ruas, nas movimentações, né, tá tudo, né, na internet. Aí a gente vê o que realmente acontece. A mídia mesmo omite muita coisa, então o apoio do governo eles vão ter sempre. Sim, então a mídia é mais fechada com o governo, por exemplo, aqui no Brasil a mídia existe um certo enfrentamento com o governo, né, interesses diferentes, né, mas a mídia no caso do Chile é mais fechada com o governo. É muito mais fechado com o governo. Temos três emissoras, não, desculpa, tem uma emissora lá grande que é do governo. E o resto das emissoras também são fechadas com o governo. Sim. Bom, pelo fato, né, de levar a informação necessária para quem quer, né? São esses que eu falo sempre para você, são os grandes empresários. Então, se você não chegar e falar, né, vai complicar o lado deles. Então, a mídia sempre foi mais fechada do governo. Sim. É, deu para escutar um pouquinho. Em relação à questão dos povos originários chilenos, eu estou vendo aqui que você está com uma camiseta, né? Queria que você falasse um pouco, né, de como que é a luta desses povos no Chile. Desculpa, não Queria que você travou. falasse, queria que você falasse um pouco, né, de como que são as lutas, né, do, dos povos originários no Chile. Sim, as lutas agora ganharam mais forças, né? O povo, né, indígena, nativo do Chile sempre foi um povo bem, né, discriminado, abusado, desde, né, centenas de anos atrás. E isso ainda percebe-se muito agora. E essas lutas agora com as manifestações, a força indígena chilena ganhou mais força, né, no caso. Inclusive temos a bandeira Mapudungun, que seria a bandeira do Mapuche, né?
que é basicamente essa aqui que eu estou usando agora, que virou símbolo, né, dessas manifestações hoje em dia do Chile. Então você vê que a comunidade indígena está ganhando uma força enorme com os direitos e tudo que eles têm, né, que lhe pertence. Então, esse lance de ser massacrado e tudo mais também está na história antiga. E hoje o povo mais jovem, né, se interessa um pouquinho mais e cuida um pouquinho mais do que é nativo. E seria os povos indígenas hoje. Eles estão numa luta há muitos mais anos do que a população chilena em si. Então, estamos, tipo, o povo está unido agora, em questão, tipo, de pessoas normais, civis e povos indígenas. Então, está ganhando uma força e está ganhando uma uma questão já mais histórica e está sendo legal de ver isso. Então, que virou um marco agora nessas protestos. Sim, e eu vejo também está ganhando bastante simpatia, né? A gente Exato. tem uma foto, né, da bandeira lá, E da bandeira dos essa povos bandeira que eu conhecer, a bandeira de Mapuche, né? Que seria os povos Mapuche. indígenas da região do Biobío, né? Que seria uma região, tipo, né, um pouquinho mais do sul, mas teve Mapuche no Chile inteiro. E esse povo foi massacrado. O povo foi, tipo, algo mais bem massacrado, que não se falava muito na história, né, do Chile. Teve chacina, teve um monte de coisa. E essa simpatia que você falou tá rolando, né? Porque foi uma união de todas as etnias, de todos o povo, né, em si chileno para uma dignidade, né? E o povo indígena ganhou essa simpatia do povo do Chile. Sim. É, você consegue dar um exemplo de outro país que, por exemplo, que pode se comparar ao Chile nessa questão dos povos originários? Eu posso te colocar a Bolívia, o próprio Peru, são dois países também que são bem originários, né? E eles são povos indígenas que são massacrados, discriminados. Eu provei? Mais ou menos, por favor, repita. Ixi. Agora foi? Agora foi. Não? Foi. Então, você tinha perguntado de outros países, né? Então, na América do Sul mesmo tem o próprio Bolívia, o próprio Peru também. Também são, eu acho que foi tipo meio que um exemplo para o Chile, né? Porque eles vêm de muito tempo atrás também, dando voz aos povos indígenas, né? Tanto na Bolívia, né? Temos um presidente, né? Que é indígena, né? No caso, digamos, né, seria o Evo. Então lá eu acho que é muito mais do que o próprio Chile, né? O Chile demorou um pouquinho para simpatizar com os povos indígenas. Peru, Bolívia, já temos um, um histórico já melhor e uma simpatia muito melhor que os povos indígenas. Também, né? Sim, deu para escutar. E como que se organiza a esquerda chilena? Se organiza em... Como se organiza? Quem é a esquerda chilena hoje? Então, a esquerda em si perdeu um pouquinho de espaço, né? No Chile. Eita, peraí. E temos, né, os próprios partidos, o Partido Comunista mesmo e o Partido Socialista, né? Que seriam os dois partidos que se organizavam de uma maneira bem, sei lá, organizada, né, no caso.
Mas hoje em dia não saberia te dizer quais são os países que estão lá, quer dizer, os partidos que estão lá agora. Você acredita que pode surgir uma nova esquerda no Chile? Eu acredito que sim. Eu acredito que essas, essas manifestações agora não tem nada a ver com nada, mas é uma coisa de igualdade. Isso se vê muito mais surgir alguns partidos ou ideais diferentes de esquerda. Que Sim, travou de novo. travou, a internet não está colaborando muito, né, para a entrevista, mas eu acho que tá para tocar, né? Já peço desculpa para quem assistir a, a, a entrevista, né? Porque acabou, tá meio complicado, né? E em relação ao surgimento de desses partidos, do Partido Comunista, do Partido Socialista ressurgirem no Chile com força com essas mobilizações, Não, eles é existem. possível? Eles existem. Eles existem, mas eu acredito que esses próprios partidos em si não tiveram uma representatividade muito grande, né, em questões porque houve também casos de corrupção em todos os partidos e esses partidos também esteve envolvido. Então acho que perdeu aquela esperança que o povo tinha. Eu acho que para ter que dignidade mesmo lá no Chile e tudo mais, tá fora o lance de partido. Mas eu acho que depois dessas manifestações vai crescer, né? A união de esquerda e vai não se reerguer, mas vai ser, sei lá, algo que represente o povo de novo. Sim. Os, novos partidos, talvez, né? Talvez, sim, talvez. Talvez de partidos novos, né? No caso agora, com gente nova, né? Porque vai ter uma nova constituição e quem fez a mudança hoje em dia foram os jovens, né? Então, acredito que seja por mais jovens. Sim, em relação à questão dos sindicatos. Sindicatos é bem parecido, mesma ideologia daqui do Brasil, dos sindicatos daqui. É bem parecido mesmo. Mas como que é a mobilização? Como que eles se organizam? Qual que é a participação dos trabalhadores e dos sindicatos nessas mobilizações? Eu também- Como que é a Peraí, participação, como que é a participação dos sindicatos e dos trabalhadores nessas mobilizações? a participação é quase nula, né? Eu acho que foi mais questão porque lá não teve movimento tipo ligado a sindicato, a, a partido político, nem nada disso. Foi mais o povo. Então não teve muita ligação deles nessas manifestações. Foi Sim. mais o povo mesmo. E você acha que a entrada dos trabalhadores nessas manifestações e dos sindicatos estaria um outro caráter, outro viés? Com certeza, eu ia chegar a te comentar. Eu acho que seria algo totalmente diferente, ligado à política mesmo. Aqui, todo mundo fala que não é um lance político, não é somente 30 pesos, não é somente uma oposição do governo, eu repito, acho que eu falei umas 50 vezes isso agora, é dignidade. É isso que o povo quer, entendeu? Então não tinha ligação nenhuma com o partido nenhum. Não, mas não. E eu acho que se entrasse um partido, ia dar outro rumo, ia se dividir entre esse mesmo povo que estava fazendo as manifestações. Sim. E para fechar, né? Você acredita que essas mobilizações no Chile vai chegar em outros países? Eu acredito que sim, eu acredito que seja algo que foi visto do país, do país não, do mundo inteiro, no caso. Inclusive, nessas manifestações, teve uma manifestação feminista que teve até um
um marco, né, que seria uma música que foi feita por elas mesmo no Chile e que repercutiu o mundo inteiro. Foi uma parada que, nossa, todos os países do mundo estavam fazendo essas manifestações, né, dos feministas. E eu acho que o povo lá, eles manifestam de uma maneira insistente. Então isso abre os olhos para outros países também fazerem o mesmo. Eu acredito e tomara, né, que o pessoal de fora, do mundo inteiro, veja como um exemplo isso daí. Porque é algo, né, bonito de se ver, porque eu fiquei emocionado. Eu estava aqui, mas eu vendo as manifestações lá, mais de 1 milhão de pessoas na rua, eu achei bonito demais e foi um exemplo. Sim. Felipe, quero, já encerrando a nossa conversa, já, né? Quero primeiramente agradecer, né, Valeu, por ter participado, foi boa, deu para pegar várias coisas, né, sobre o Chile. E gostaria que você passasse as considerações finais. bom, primeiramente, obrigado, Gui, também você, e valeu o povo que assistiu aí. Bom, mano, é o que eu falo, cara, tipo, o que eu falei agora, a última manifestações no Chile, tomara que sirva de exemplo pro povo. É um país que sofreu muito durante 30 anos, então é um negócio que, tipo, essas manifestações mudaram e vão mudar o povo, vão mudar a nova Constituição, insistindo que se faz acontecer as coisas. Bom, e é isso, galera. Valeu. Sim. Então, lembrar que hoje, né, como hoje a gente está num período eleitoral, né, vamos depois eu vou comentar o resultado das eleições, né, que nesse exato momento deve ter já acabado já, né, que se encerrava às 5 horas da tarde, né, começou cedo, né, primeiro com a votação dos idosos e depois a votação geral, né, e na semana que vem vamos ter né, é, várias, várias entrevistas, né, a primeira entrevista na terça-feira com o professor Carlos Zacarias, né, para fazer um balanço mais aprofundado das eleições. Quarta-feira vou falar um pouco do Manifesto Comunista de Marx, né? E também vamos entrevistar o escritor Guilherme para falar da questão do Salgueiro e a relação dos negros nos anos 60, para dar visibilidade ao trabalho dele, né? Isso na quarta. Na quinta-feira vamos conversar com o Francisco Segal, do canal Dois Toques, né? Para falar um pouco da relação sobre futebol e política. Na quinta também vai ter uma entrevista com o MST, com o Gilmar do MST, para falar um pouco do movimento e tudo mais. E na sexta vamos comentar um pouco das notícias da semana, né? Por enquanto, a programação do Mesa de Debate é essa. Talvez possa entrar alguma outra coisa mais para o final de semana que vem, mas essa programação geral do que vai acontecer. Lembrando sempre para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, curtirem a página do Facebook, né? Para poder dar visibilidade para o trabalho, para poder outras entrevistas ou possivelmente futuramente outras lives, né? Como que a gente está num aplicativo de gravar entrevista, não de propriamente fazer live, possa acontecer e possa ter visibilidade maior, muito maior do que já está tendo. E eu quero agradecer, né, também a quem está nos assistindo, que o canal hoje ultrapassou a marca de 300 curtidas na página do Facebook, sendo que mais de 100 foram curtidas só ontem. Né? Isso na página com
com menos de um mês de existência. Então, quero agradecer. Para quem faz esse trabalho sozinho, é bastante importante, né? E é isso aí, muito obrigado, Felipe, né? Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Gui. Por disponibilizar o tempo, né? Essa entrevista vai estar gravada no YouTube, né? E também disponibilizada nas redes sociais do Mesa de Debates. Então, até a próxima.